Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fale Japonês para aprender Nihongo comigo, Jin Takahashi, diretamente aqui da minha sala de aula no Japão, como sempre. Espero que você esteja curtindo, espero que você esteja aprendendo, espero que você esteja compartilhando para que mais pessoas possam ter acesso às informações que eu tenho dividido com vocês aqui do Japão, na minha sala de aula. Olha só, hoje a gente vai falar sobre um assunto, na verdade, que muitas pessoas me perguntam sempre. E me parece interessante que até mesmo quem vive no Japão não fala corretamente ou aprende errado essas palavras que eu vou ensinar para vocês hoje. São muitas, então se prepare, porque talvez você seja uma das pessoas que usa errado, ou entende errado, ou aprendeu errado a falar essas palavras que eu vou ensinar hoje. Por exemplo, quando você fala da sua mãe, como é que você fala em japonês? Se por um acaso você falou oka-san, a gente vai falar sobre isso. Se você fala do seu pai, por exemplo, será que você fala otou-san? Pense. Se você fala da sua avó, por um acaso você fala oba-san ou oba-chan, por exemplo, ou oji-chan, ou oji-san, por exemplo. Quando você fala do seu irmão mais velho, será que você fala oni-san? Pense e me responda. Coloque aí nos comentários deste vídeo, que assim que eu tiver um tempo, eu vou ver, tá? Eu prometo para vocês que eu vou ver os seus comentários aí, se você está dizendo para mim, se você fala dessa forma. One-san, será que você fala para sua irmã mais velha? Olha só, e se eu disser que você está falando errado? Exatamente. Infelizmente, você está utilizando errado este zokugara. O que é zokugara, Jin? Zokugara é a relação, né, que a pessoa tem com você. Tá? Não é parentes, tá, gente? Parentes é shinseki. É outra coisa. Shinseki são parentes, tá? Kazoku é família. E zokugara é a relação que essa pessoa tem com você. Se é teu primo, se é seu tio, se é tua mãe, se é teu pai, se é teu filho e assim por diante. Geralmente, principalmente em escolas, tem lá para você colocar, por exemplo, uma listagem de quem é o pai, nome do pai, nome da mãe, quem mora junto, quais são os familiares, né? Quais são os irmãos, qual é a relação que tem com aquele aluno, digamos assim, que está sendo matriculado, se é o irmão mais velho, se é a irmã mais nova, e assim por diante. Tá? Isso é o zokugara, você vai encontrar ali. E é disso que a gente vai falar hoje. Se você respondeu que você fala todas essas palavras dessa forma que eu acabei de dizer para você, este vídeo é para você. E a partir de hoje você vai entender o porquê que você está falando errado, ok? Então preste atenção, porque esta informação é algo que eu acredito ser muito útil, porque muitas pessoas falam errado, tá? E meus alunos, inclusive, sempre me perguntam, me indagam, por isso eu estou trazendo para vocês, tá? Prestem atenção. Muito bem. Zokugara, você já sabe então que é a relação, né, que essa pessoa tem com você. Não é kazoku, tá bom? Kazoku é família, como eu já disse. Não é shinseki, não é parente. É zokugara, a relação. Olha aqui. A palavra chichi, você já ouviu em algum lugar? Eu coloquei tudo assim romanizado, que é para você aprender mesmo, não tem desculpa, tá? Porque eu gostaria de escrever tudo aqui em kanji, em hiragana, mas infelizmente, né, você não iria, alguns de vocês talvez não iriam entender. Vamos lá, chichi. Preste atenção nesta coluna. Chichi, haha, ani, ane, ototo, imoto, oji, oba, sohu, sobo. Essas duas últimas aqui é que realmente muitas pessoas não sabem e acham muito estranho quando eu digo. Mas esta aqui, gente, é a lista de relação dos familiares seus, ok? Seus. O meu pai, a minha mãe, a minha irmã, o meu irmão, a minha avó, o meu avô, nós falamos assim. Para os familiares, digamos assim,
de terceiros, de outras pessoas, é assim que a gente diz. Então, por exemplo, titi é meu pai e Otoo-san é o pai dos outros. Haha é minha mãe. Oka-san é a mãe dos outros. Tá? Ani é o meu irmão mais velho. Tá? Aqui é a tradução para vocês, tá? Tá meio apertadinho, mas dá pra ver. Tá? Vou pôr assim. Então, Oni-san é o irmão dos outros. Ane é a minha irmã mais velha. One-san, irmã mais velha dos outros. Ototo é o meu irmão mais novo. Ototo-san, irmão mais novo dos outros. Imoto é minha irmã mais nova. Imoto-san, irmã mais nova dos outros. Oji, meu tio. Oji-san, tio dos outros. Oba, minha tia. Oba-san, tia dos outros. Agora, sohu é o meu avô. Oji-san é o avô dos outros. Ou oji-chan, como muita gente fala carinhosamente. Sobo é a minha avó. Oba-san é a avó dos outros. Ou oba-chan, como eu já disse, né? Aqui também, tá? Oji-chan, oba-chan, tocar. Também se fala, tá bom? Vou deixar aqui para vocês printarem de uma vez por todas para que vocês possam aprender isso, ok? Essas informações, que são muito importantes, porque muita gente usa errado, e você vai saber o porquê que muita gente fala errado. Geralmente, tá? Geralmente, quando a gente está aprendendo japonês ou ainda não tem conhecimento de tudo, todas essas palavras, esses vocabulários específicos dentro da língua, a gente tende a repetir o que um japonês fala pra gente. Então, se um japonês chega pra você e pergunta assim, por exemplo, Otou-san genki desu ka? Teu pai está bem? Ele está falando lá, o seu pai está bem? Essa é a pergunta. Supostamente você deveria dizer, Hai, chichi wa genki desu. Só que aí o que você faz? Você repete o que ele diz. Hai, Otou-san wa genki desu. Por quê? Porque no português nós não temos essa diferença. Então você, tá? Você entende que o Otou-san é pai e você usa como pai. Só que você não sabe que em japonês tem como falar o seu pai e o pai dos outros. Assim como o haha. Geralmente o japonês vai perguntar, oka-san, kirei desu ne. Nossa, tua mãe é bonita. E aí você ouve aquilo e você fala, ok, oka-san é mãe. E você toma aquilo como sua mãe. Mas não é. Ele está falando a sua mãe é bonita. É isso que ele está dizendo. Oni-san wa hatarakimasu ka? O seu irmão mais velho trabalha? Essa é a pergunta. Aí vocês falam, Hai, Oni-san wa hatarakimasu, por exemplo. Sim. Você está pensando que está dizendo que o meu irmão trabalha. Mas não é. É ani wa hatarakimasu. Bengoshi desu, por exemplo. É advogado. Mas, preste atenção, se você não tem esta habilidade, né, ainda, né, você obviamente vai ouvir o japonês te falando, porque ele está falando da terceira pessoa, dos seus e não dele, e você vai tomar aquilo como se fosse seu. Aí é que está o maior erro, tá? Então, por exemplo, você quer dizer que o teu avô está doente? Então, sohu wa byoki desu. Sohu wa byoki desu. Meu avô tá doente. É isso que você não vai falar oji-san. Oji-san é dos outros. Percebam, gente. Olha aqui. Olha que legal vocês perceberem. Que todas as pessoas que são parentes de outras pessoas, eu tenho san. San. Otou-san, oka-san, oji-san, e assim por diante. Todos têm san. Quando você coloca san, é porque não é seu, é dos outros. Por exemplo, você não fala que você... Vamos supor, o meu nome é Takahashi, como vocês sabem. Eu não falo que eu sou Takahashi-san. Isso é deselegante. Não, você não pode falar, eu sou o senhor Takahashi. É prepotente, soa prepotente isso. Então eu só falo Takahashi desu. Da mesma forma, se você coloca san, é porque você está se referindo ao parente de outras pessoas e não seus. Os seus não têm san. É titi, haha, ani, ane e assim por diante.
como vocês acabaram de ver na lista que eu passei para vocês. Então lembrem-se disso. Se tem san, não é seu, é dos outros. Mas aí, o que acontece? Acontece que muitas pessoas, tá? Principalmente as crianças, chamam de oto-san, oka-san, oji-san, oba-san. Por que eles falam isso? Por respeito. Entendeu? Então a criança, ela chama seu pai. É como se você falasse mamãe, papai, vovó, vovô. Você tivesse tratando com uma forma respeitosa as pessoas mais velhas. É por isso que a criança, ela fala desse jeito. Oba-san, oji-san, oni-san. Ele fala, tá certo, tá correto. É uma forma respeitosa de tratar as pessoas que são mais velhas que ela dentro da sua família. E também carinhosa. Oni-chan, ele pode falar. Oni-chan, chan, que a gente deixa carinhoso, né? Mas é uma forma, como se fosse irmãozinho. Ou meu irmãozinho. Não necessariamente que ele seja menor que você. Pode ser tratado por seu irmão mais velho. Então, desta forma, a gente acaba aprendendo de forma errada e utilizando de forma errada quando adultos. Porque aí já não cabe mais você, como adulto, continuar falando oka-san, né? Oto-san para os seus pais. Quando criança, tranquilo. Mas depois que você cresce, já não mais. Algumas pessoas continuam se referindo aos seus pais, a sua mãe, seu pai, desta forma, como oka-san, oto-san. É como... Deixa eu ver se eu... É como os brasileiros, por exemplo, que mesmo depois de adulto continuam chamando seus pais assim, mamãe e papai. É a mesma coisa, tá? Uma forma carinhosa de tratá-los, que você sempre tratou durante a vida toda e fica difícil você tirar aquele hábito de chamar dessa forma e continua falando o que você quer falar. Até aí tudo bem. Mas dentro de uma conversação, por exemplo, né, entre adultos, num convívio diário, não se fala mais dessa forma, né? Você passa a chamar os seus pais do jeito que eu acabei de ensinar. Chichi, haha, ani, ane. Ototo. Ototo wa gakusei desu. Gakusei é estudante. Então, meu irmão mais novo é estudante. Tá? Imoto wa chugakusei desu. A minha irmã mais nova, ela é estudante do ginasial. Então, e assim por diante. Você trata os seus familiares de forma diferente que você trata os familiares dos outros. Lembrando novamente, só para recapitular. Tá? Se você acha essa informação interessante, gente, faça um comentário aí para mim. Me diga se vocês estão gostando, se vocês estão aprendendo. Eu preciso saber, né? E aí, assim que eu tiver um tempinho, eu respondo para vocês, tá? Se você tiver alguma dúvida de um outro vocabulário, talvez, né? Dentro dos parentescos. Mas, de forma geral, tá? Dentro do nosso convívio diário, desta forma que você tem que separar a linguagem. Tá? Então, vamos recapitular. Coloque na sua mente. Tem san é dos outros. E aí você vai entender que você está usando errado, talvez. Olha só, é interessante, eu acho até importante eu dizer, que não é porque eu digo para você que está errado, né, que existe uma outra palavra, que você não vai usar mais. Fala, meu Deus, estou usando errado a vida toda. Não, você pode usar. O japonês não vai achar estranho isso, você falar dessa forma, entendeu? Porque ele vai entender que você é um estrangeiro, tentando falar o idioma, de repente você aprendeu errado, ou você tem esse carinho ainda, né, como criança, para tratar do seu irmão, da sua irmã, e assim por diante. É esta conotação que terá dentro do diálogo, caso você use dessa forma. Mas pensem, tá? E tentem utilizar dentro de uma conversação, dentro do seu dia a dia, o vocabulário correto. Eu acho que vai ficar mais maduro, tá? A tua linguagem. Esta é a intenção. Se você está assistindo esses vídeos, se você está me acompanhando, provavelmente eu imagino que você não deva ser uma criança. Imagino que você deva ser um adulto já maduro, em busca de informação para agregar valores aí no seu vocabulário dentro dos seus estudos da língua japonesa. Sendo assim, eu acredito que é interessante você aprender, tá? A forma correta de se referir aos seus zokugarai, aos seus
parentescos, digamos assim, os seus correlacionados, tá? Claro, não coloquei aqui, por exemplo, outros como oiko, por exemplo, meiko, por exemplo, que são oiko é sobrinho, meiko é sobrinha, né? O oiko-san seria o sobrinho dos outros, meiko-san, sobrinha dos outros, e assim por diante, né? Tem itoko. Itoko serve tanto para homem quanto para mulher, que são primos, né? Primo, itoko-san dos outros, itoko meu, tá? E aí por diante. Lembrando que no japonês a gente não tem masculino e feminino. Então tem uma palavra específica para cada um deles. No caso, por exemplo, de mãe, pai, né? Irmã mais velha, irmã mais velha, mais nova, mais velha, por exemplo. Acho que eu me embananei, mas enfim, irmão mais novo, irmã mais nova. A gente tem uma palavra específica para cada um deles. Porque a gente não tem o feminino e o masculino. Então é importante a gente entender isso, né? E entender que esta é uma peculiaridade do idioma que nós não temos no português, uma forma específica para diferenciar o que é meu e o que é dos outros, né? E no caso de parentescos. Espero que vocês tenham entendido isso de uma forma clara. Espero que vocês possam utilizar aí no seu dia a dia e transformar aí a sua linguagem mais madura, com mais substância, ok? Através das informações que eu tenho passado para vocês. Aproveitem. Compartilhem para que mais pessoas saibam dessa informação, para a gente poder aí ir criando cada vez mais pessoas falantes da língua japonesa como um todo e criando essa nação dos falantes de Nihongo. Aqui comigo, no Fale Japonês, tá legal? A gente se vê em outros vídeos. Até mais. Dê o seu like, compartilhe. Marque alguém também, porque, claro, a gente precisa que muita gente tenha acesso a essa informação. Já né?